A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É motivo de muita alegria de poder estar aqui com vocês, para juntamente nós trazermos aqui mais uma palavra de Deus para o nosso coração. Tudo que eu quero falar aqui, quero falar à luz da palavra de Deus, não quero falar nada fora do que está escrito na Bíblia Sagrada, certo? Porque a Bíblia diz que quem tira ou acrescenta, né? Seja quem tira que seja um tio dessa palavra, será tirado também a sua parte na árvore da vida, né? E nós devemos andar em conformidade com a palavra de Deus. Você que está chegando agora, seja todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa aí o seu comentário, seu joinha. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, pois Deus ele tem uma grande obra a realizar através das mídias, das redes sociais, aqui através do YouTube. Nós estamos trazendo aqui esta palavra para os nossos corações. Fique atento, pois Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero trazer aqui, amados, falando sobre o casamento, né? Muitos questionam se pode, se não pode casar segunda vez, separar e casar novamente e tal. E nós vamos discorrer aqui à luz da palavra, certo? Não vamos sair fora do que está escrito, como eu já falei, pois Deus ele tem compromisso com a palavra dele, a palavra falada, e nós não devemos jamais aumentar nem diminuir. Casamento, amados, é uma união, certo? É unido por Deus. Casamento unido por Deus, existe casamento unido pelo homem? Já que se fala que o casamento é uma união feita por Deus, será que existe uma união feita pelo homem? Então, amados, ao se unir, a se juntar com uma mulher, o homem já está encrencado porque ele já se fez uma só carne, mesmo que foi pela vontade do homem, mas ele já se fez uma só carne, conforme diz lá no primeiro livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 20, ouça isso no nome de Jesus, que vai falar lá sobre a imoralidade sexual, né? Paulo começa dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí ele fala: o alimento são para o corpo, são para o estômago, e o estômago para o alimento, certo? Deus, porém, destruirá tanto um como o outro, como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Versículo 14 vai nos dizer: ora, Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de meretrizes? Aí ele responde: não, por certo. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Pois serão, como se diz, dois numa só carne. Vejam só, aqui não é um ajuntamento, não é união feita por Deus, no entanto, é da vontade do homem entrar a uma meretriz, porque Deus jamais quer que você entre a uma meretriz, mas ao você entrar a meretriz, você já fez uma só carne com ela. Então, foi uma união feita por homem,
Porém, já se complicou porque se fez uma só carne. Versículo 17 vai dizer, mas o que Deus une, não, o que Deus une ao Senhor, certo? É um espírito com ele. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Versículo 18, fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o seu corpo, amado, o seu espírito, ele pertence a Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Porque se o homem se une a uma prostituta, ele próprio já fez ali um só corpo, uma só carne com ela. Foi união, foi unido pelo homem? Sim, foi unido pelo homem, mas ele já se fez uma só carne com ela. Agora tem aquele casamento unido por Deus, conforme diz lá em Mateus capítulo 19, versículo 5 e 6, que vem nos dizendo dessa maneira, e disse, portanto, deixará o homem, pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Lá em Coríntios, 6, que nós acabamos de ler, Paulo fala que quem se une a uma prostituta já se fez uma só carne, um só corpo com ela. Versículo 6 aqui de Mateus 19 vai nos dizer, assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Queridos, nós vemos muitas pessoas invertendo valores, confundindo, pegando versículos que só interessa para o lado dele, que ele pode separar e casar quantas vezes quiser, e isto não é assim. A Bíblia não nos ensina desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer, amados, que nós respeitamos a sua palavra, que nós não viemos pisar a palavra de Deus, não, de maneira nenhuma. Deus não quer isto. Deus quer que nós cumpramos a sua palavra, Deus quer que nós andamos conforme o que está escrito, que Deus falou, e acabou. Não tem esse negócio de querer mudar, querer fazer coisas, porque essa parte aqui me interessa, eu não vou ficar sozinho, separei muito jovem e eu tenho que casar. Não, não existe, é uma só carne, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Aí se você for lá para Gênesis capítulo 2, versículo 24, que nos diz assim, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Ouça isso no nome de Jesus, amados. Então é uma só carne. Espera aí, alguém pecou, alguém deixou de cumprir o que está escrito na palavra de Deus? Para isto existe o perdão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você pode até encontrar na Bíblia que pode separar. Sim, porém, nunca vai encontrar que pode se casar novamente. Você pode encontrar, foi uma brecha que Jesus Cristo ali, ele falou, certo? Que por causa da prostituição, por causa da infidelidade conjugal, pode até separar, não é um mandamento, não é uma obrigação, não. Porque se você perdoa, você toca o barco para frente e vamos embora, e sacoda a poeira e vamos embora. Mas não é um mandamento, certo? Agora, separou, meu filho, tá complicado. Tem que cumprir o que está escrito lá em 1 Coríntios 7, Louvado seja o nome do Senhor para sempre. 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11,
Louvado seja o nome do Senhor, que vai nos dizer dessa seguinte maneira para nós, engrandecido é o nome do Senhor. 10 e 11 vai dizer assim: todavia aos casados mando, veja só quem está falando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Versículo 11: se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, que o marido também não deixe a sua mulher. Ouça isso em nome de Jesus, amado. A coisa é séria, querido. Tem pessoas brincando de casamentinho, de separar, casar de novo. Toda hora, a hora que quiser, uma cara feia já vem. Ouça isso em nome de Jesus, amados. E não é bem por aí. Não é assim que Deus quer que nós façamos, de maneira nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. Aí se você voltar lá em Mateus capítulo 19, versículo 9, vai nos dizer: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Vejam só. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. Alguém fala assim: peraí, mas se cometeu adultério, então pode casar. Não, a Bíblia já vi muitas pessoas confundindo, certo? E levando, distorcendo essa palavra e levando para o lado que pode casar. Não foi que Jesus aqui falou que pode casar, se separar por causa de infidelidade? Não. A não ser por causa de prostituição. Quer dizer, aqui ele abriu um parênteses, aqui ele abriu uma brecha para que a pessoa possa se separar, mas não falou que você tem que casar, não. Ah, mas peraí, mas a Bíblia está falando que se separar, a não ser por prostituição e casar com outra, mas quer dizer, se for prostituição pode casar, não, ele não falou assim não, certo? Não está escrito aqui dessa maneira, ouça isso no nome de Jesus. Por causa da infidelidade, amado, até abre uma brecha. Porém, não dá ocasião, a oportunidade de um novo casamento, jamais. Casamento só se um dos cônjuges, morrer, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 3, quando Paulo ele fala: não sabes vós que eu falo para quem conhece da lei? Vocês conhecem da lei. Essa lei que ele está falando aqui é a lei de Deus, que lá de Gênesis 2, versículo 24, amados. Ouça isso no nome de Jesus. Devemos tomar muito cuidado quando está falando, certo, de lei, porque nem sempre é a lei dos homens aqui na terra, não é a lei de Deus, é essa lei que está escrita aqui. Olha só: não sabeis, que, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei do ajuntamento lá que Deus fez, não separa, o que Deus ajuntou, não separa o homem, certo? Se fala para que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver, e não por todo o tempo que separar, não, é por todo o tempo que viver. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei. Aquela lei de Gênesis 2:24, deixar o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, certo? Mas morto o marido, veja só, não é separando o marido, está livre para casar, não, entenda isto. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Não é separando o marido está livre da lei do marido, não. Senão ele teria escrito dessa maneira, mas separando o marido, a mulher está livre da lei do marido, não. Mesmo separando, ela ainda está ligada. Ela ainda está ligada, ele também está ligado, certo? Um ao outro pela lei. É a lei de Deus, não é a lei dos homens. Ouça isso no nome de Jesus. É o que Deus escreveu, o que Deus falou, que está escrito na sua palavra. Quantas pessoas se atropelando nessa palavra, pisando na rocha, certo? Que é Cristo, e distorcendo essa palavra. Versículo 3: de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se unir-se a outro homem, mas morto, certo? Não é separando, não. Mais uma vez eu volto a repetir: mas morto o marido está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro homem. Ok?
Louvado seja o nome do Senhor. Preste bem atenção nessa palavra que está falando morto o marido. Não é separando o marido, você está livre para casar. Ou separando a mulher, o homem está livre para casar. Não. Ouça isso no nome de Jesus. Se separar, que fique sem casar, conforme diz lá em Coríntios, que nós acabamos de ler 7, 10 e até o 12. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Engrandecido é o nome do Senhor. Então não pode. Certo? Ouça isso no nome de Jesus. Voltando lá para Mateus capítulo 5, engrandecido é o nome do Senhor. Mateus capítulo 5, ouça isso no nome de Jesus, amados, 31 e o 32, que vai nos dizer da seguinte forma: também foi dito aquele que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade conjugal, faz que ela cometa adultério, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Usa isso no nome de Jesus, amados. Então, o negócio é sério, queridos. Aí tem pessoas que vai com tudo e quer... Você não vai ter prova nenhuma, você não vai provar em lugar nenhum. A Bíblia dando essa oportunidade de você casar novamente, estando os dois cônjuges separados, não. Estando vivos, não. Só se um morrer, aí sim você está livre para casar com quem você quiser, contanto que seja no Senhor, conforme nós vamos ver aqui. Ouça isso no nome de Jesus. Jesus não está falando que se pode ou pode casar, não. Que se pode ou pode casar não, ele não está falando isso, não. Ele abre uma brecha, certo? Volto a repetir, para separar por causa do adultério, porém não manda casar. Ele não manda jamais, certo? Você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia. O que passar disso é procedência maligna. O que você achar que pode, você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia mandando ou dando essa nova oportunidade para você, enquanto os dois cônjuges estão vivos. Ouça isso no nome de Jesus. Então pense bem. Existem maneiras, sim, de você salvar seu casamento. É no jejum, é na oração, é buscando a Deus, é na compreensão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Não podemos jamais, certo? Inverter esses valores da palavra do Senhor. Não podemos diminuir ou aumentar o que está escrito na Bíblia, conforme nós vamos ver lá em Timóteo, né? Em 1 Timóteo. Ouça isso no nome de Jesus, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, quantas pessoas enganadas, quantas pessoas que estão erroneamente levando uma vida de qualquer maneira, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, 4 e 5, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai nos dizer assim: engrandecido é o nome do Senhor. Vejam só. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Veja só, tem pessoas ensinando para outras pessoas que podem sim separar e casar. Você está ensinando outra doutrina, querido. Veja o que acontece. Esse camarada é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questão e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfia, blasfêmias, ruins, certo? Ruins, suspeitas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 5. Contendas de homens corruptos, de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Ouça isso no nome de Jesus. Quantas pessoas que estão ensinando que se pode separar, que pode casar novamente,
Ah, meu querido, vocês estão muito enganados. Vocês estão muito enganados. Vocês estão ensinando essas doutrinas falsas, doutrinas que não provêm de Deus. Porque isso interessa para você, isso é bom para você, certo? Os prazeres da carne, né? Achando que vai viver eternamente com esses prazeres. Oh, querido, duro é você sofrer aqui na terra e por fim você ter um sofrimento eterno. Vale a pena você sofrer um pouco mais aqui, mas ter, amados, ouça isso no nome de Jesus, uma libertação. Quando você chegar no céu, nunca mais terá sofrimento, somente gozo, alegria. Louvado seja o nome do Senhor.